noite a todos. Dando início à nossa audiência pública do terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2018, em cumprimento da determinação contida na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000. O orçamento deve ser equilibrado, o Tesouro Público deve ser reposto, a dívida pública deve ser reduzida, a arrogância dos servidores públicos deve ser moderada e controlada, e a ajuda a outros países deve ser eliminada, para que Roma não venha à falência. As pessoas devem novamente aprender a trabalhar, em vez de viver às custas do Estado. Marcos Túlio Cícero. Então, com este pensamento, desse importante pensador, nós vamos dar início a essa sessão e gostaríamos de lembrar os presentes que a realização desta audiência se dá em virtude da Lei Complementar 101, mais conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em comissão permanente das casas legislativas estaduais e municipais. No nosso caso, tal comissão é a Comissão de Finanças e Orçamento, assim constituída. Presidente, Elisa Vicente de Souza, e membros Leonardo Zanardi e Ivandir Vilegas. Antes de passar a palavra ao contador da Câmara, o senhor Anderson, para que faça a explanação das metas do Poder Legislativo do terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2018, eu gostaria de lembrar os presentes que o senhor Cris Alexandre, ele está à disposição, para que, caso queiram fazer perguntas, fazer sugestões, as suas críticas, ele estará à disposição com o microfone para que vocês possam apresentá-las de forma mais audível a todos. Então, neste momento, nós vamos iniciar esta audiência pública com a apresentação do contador da Câmara, fazendo a exposição dos gastos do Poder Legislativo referente ao ano de 2018. Senhor presidente, senhor Cali Reis, contador do município, comunidade, boa noite a todos. Em cumprimento à Lei Complementar 101, de 5 de maio de 2000, que visa o aprimoramento da responsabilidade na gestão dos recursos públicos, apresentamos os resultados alcançados nesse terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2018, considerando a execução orçamentária do Legislativo Municipal. Somente um minuto. Eu gostaria de convidar o vereador Marcelo, o vereador Antônio Carlos, vereadora Rose, para que possam estar assentando-se conosco aqui no plenário, nesta mesa. Quero agradecer também a presença da nossa secretária de Educação, Sônia Maria de Freitas, secretária de Planejamento, Elisair Gil Braz Consalter de Mello, e demais servidores, população que nos honra com as suas respectivas presenças. Agradecer também a professora Marina Barbiero, que está aqui nesta noite, Maria Mídia Parreira, diretora, Margarete, coordenadora, Dircilene, assistente social no CRAS, José Cândido. Perdão, Anderson, por favor. Bom, total de recursos recebidos pelo Legislativo para a manutenção de suas atividades durante o terceiro quadrimestre de 2018, R$ 796 mil. Total de recursos recebidos durante o ano de 2018, R$ 2.388.000. Total dos rendimentos de aplicação financeira durante o ano de 2018, R$ 5.538,37. Do recurso recebido do Executivo, tivemos uma devolução no final do exercício de R$ 415.978,38. Um dos limites que o Legislativo tem que cumprir, 70%, no máximo 70%
do que o Legislativo recebe pode ser gasto com folha de pagamento. Então, nesse índice, nós fechamos o ano de 2018 em 62,88%. Despesas efetivamente empenhadas durante o terceiro quadrimestre de 2018, R$ 721.171,68. Despesas empenhadas durante todo o ano de 2018, R$ 1.977.559,99. Então, só para especificar um pouquinho as despesas, tivemos em investimentos, equipamentos, né? R$ 310 no quadrimestre, no ano, R$ 14.644,68. Em pessoal e encargos sociais no quadrimestre, R$ 621.544,38. No ano de 2018, R$ 1.686.648,45. Em outras despesas correntes, como materiais de consumo, serviços, R$ 99.317,30 no quadrimestre, R$ 276.266,86 no ano de 2018. Dessas despesas, tivemos em vencimentos e vantagens fixas, salários de vereadores e funcionários, no quadrimestre, R$ 556.038,31. No ano, R$ 1.501.641,29. Em obrigações previdenciárias, com o INSS e o regime próprio de previdência. No quadrimestre, R$ 65.506,07. No ano, R$ 185.007,16. Aporte para o regime próprio de previdência do servidor. No quadrimestre, R$ 39.268,48. No ano, R$ 100.866,09. Em materiais de consumo, R$ 10.191,41 no quadrimestre, R$ 27.168,97 no ano. Despesas com serviços, R$ 17.950,68 no quadrimestre, R$ 55.488,36 no ano. Em equipamentos e materiais permanentes, R$ 310 no quadrimestre, R$ 14.644,68 no ano. Locação de sistemas de informática, R$ 12.942,40 no quadrimestre, R$ 37.192,02 no ano. Em diários de vereadores, R$ 16.314,87 no quadrimestre, R$ 44.064,20 no ano. Em diárias de funcionários, R$ 2.649,46 no quadrimestre, R$ 7.669,48 no ano. Em demais despesas com locomoção, como passagens, R$ 3.817,74 no ano. No quadrimestre não tivemos despesa. Despesas com pessoal acumulado nos últimos 12 meses, R$ 1.686.648,45. Isso corresponde a 2,44% sobre a receita corrente líquida do município. É mais um índice que a Câmara tem que obedecer, é um índice que poderia chegar a 6%, nós fechamos em 2,44%. Então, para uma receita corrente do município de R$ 69.258.303,76, tivemos uma despesa de pessoal só do Legislativo de R$ 1.686.648,45, o que faz os 2,44%. Lembrando que o limite máximo para o Legislativo seria R$ 4.155.498,23. Bom, só a título de comparação, o Legislativo ele não recebe o que seria de direito, vamos dizer assim, do poder da Câmara, né?
Então, nós poderíamos receber 7% de determinadas receitas do município, mas o presidente achou por bem não fazer o pedido total do recurso, para o recurso não ficar parado aqui e ser utilizado pelo executivo, né, porque o município está precisando. Então, de acordo com dados do Tribunal de Contas, o repasse constitucional a que o Legislativo teria direito durante o ano de 2018 seria R$ 3.311.552,62. Nós recebemos efetivamente R$ 2.388.000. Tivemos um rendimento em aplicações financeiras de R$ 5.538,37. E devolvemos ao Executivo, no final do exercício, R$ 415.978,38. Então, tivemos uma economia, durante o ano de 2018, de R$ 1.333.992,63. Bom, fica comprovado, então, que os índices foram todos atendidos, né? E durante o exercício de 2018, o Legislativo cumpriu com eficiência as determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, respeitando os princípios constitucionais e mantendo equilíbrio em suas contas públicas. Da parte do Legislativo, é o que tínhamos a apresentar. Se alguém tiver alguma pergunta, estamos à disposição. Quero agradecer, né, a exposição do nosso contador, e eu quero aqui ressaltar a importância, né, do planejamento equilibrado das contas públicas, né, como nós citamos no início, né, o pensador Marcos Túlio Cícero, e realmente esse é um comprometimento, né, que o gestor público ele deve ter. Então, eu quero até parabenizar os presidentes, né, anteriores ao Marcelo, né, tanto no Tião como a Rose, né, porque foram eficientes no sentido do controle dos gastos, né, da Câmara Municipal de Colorado. Nós temos assim uma experiência, né, de conversar com outros legisladores, né, que existem alguns casos que essas despesas elas são um pouco altas, né, além da conta. E eu quero, né, citar aqui um dos dados, né, que foi apresentado, que é com relação a essa devolução que a Câmara de Vereadores fez, no valor de R$ 415.978,38, que foi uma economia, né, que a Câmara fez e ela devolveu isso ao município. Vários vereadores, inclusive eu, nós fizemos algumas indicações para que o Poder Executivo, né, para que o prefeito pudesse nos atender no sentido de melhorar a infraestrutura do município. Dentre elas, né, posso citar que nós indicamos para que pudesse ser feita algumas reformas nos centros de educação infantil, né, e também na colocação de ar-condicionado em algumas unidades. E outros, né, vereadores também fizeram a indicação no mesmo sentido. Esse recurso é um recurso, quando ele retorna para o município, ele é um recurso livre, né? Então, nós fazemos a indicação, mas nós não temos a capacidade, nós não temos, na verdade, a competência, né, de ordenar onde esse recurso ele vai ser efetivamente realizado. Porque acaba não sendo algo assim de natureza impositiva. Mas, assim, né, sensíveis, né, que somos em relação às várias demandas, né, que acontecem no município e também, né, para melhor atender a nossa comunidade, né, eu acredito que praticamente todos os vereadores, né, fizeram alguma indicação nesse sentido para que esse recurso ele pudesse ser utilizado assim, dessa forma. O carro da Câmara, qual o fim que levou? Porque foi cogitado fazer uma doação para a Prefeitura. Aonde ele está? Rodrigo, a Rose, né, vai fazer essa resposta, né, até, né, pelo fato dela ter sido a presidente também, né, no exercício anterior, então ela vai, né, te passar. Pois bem, realmente, existiu a possibilidade, sim, de nós estarmos doando esse carro para o setor da saúde. Inclusive, a gente conversou com o prefeito na época, eu mesma como presidente dessa casa na gestão anterior, de doar para a saúde, para levar os pacientes que precisam de tratamento para São Paulo, para Curitiba, que é um carro confortável. Só que, judicialmente,
Nós não temos o poder de falar assim, ó, esse carro vai ficar na saúde. A partir do momento que a gente faz a doação para o município, o prefeito pode colocar ele no departamento, na área que ele quiser. Diante disso, nós resolvemos ficar com o carro para o Legislativo. Chegamos a um fator comum entre os vereadores, o carro está no Legislativo, existem normas que foram aprovadas por essa Casa de Leis, tanto é que o vereador não pode pegar esse carro para usar na hora que quer, do jeito que quer. Isso foi determinado enquanto no ano passado. É usado para as viagens a Curitiba, para viagens oficiais da Câmara de Vereadores. Mas, diante do que nós não podíamos determinar o setor, nós resolvemos não fazer a doação para o município. Então, resolvemos ficar com o carro. E gostaria também, ficou claro? E eu gostaria também de mencionar sobre essa devolução, que eu falo que é honrosa para mim, como presidente da gestão passada, que nós tínhamos o direito de gastar 6% do valor com o pessoal. Nós gastamos 2,44%. Eu falo que tudo que é público, se você economizar no pessoal, valorizar quem já é efetivo, quem está trabalhando aqui dia a dia, funciona. Eu acho que o resultado não é encher, não é colocar muita gente. É você usar o que tem com qualificação que dá certo. Como o Kaile disse na passada lá mesmo, o grande gasto da saúde hoje é o pessoal. Então, é muito bom. E todas as audiências públicas vê que o gasto com o pessoal dessa Casa de Leis sempre é bem menor do que o que é de direito. E nós tínhamos direito de pedir, no caso, de fazer a solicitação de 3.311.000. Não achamos necessário, nós solicitamos durante o tempo determinado 2.388.000 e mesmo nesse valor nós economizamos e devolvemos ao prefeito R$415.000, que entra como recurso livre nos cofres públicos. Como o vereador Elias disse, nós indicamos o prefeito a fazer certas obras, certas aplicações desse valor. Só que nós economizamos, só que nós não podemos determinar o que fazer. Esse dinheiro, desde dezembro, já foi depositado nos cofres da Prefeitura. R$415.000, que foi uma economia desse Legislativo. 9 vereadores, toda a equipe, e eu gostaria de deixar registrado que é com orgulho, como eu era presidente, de mencionar isso e fazer essa prestação de conta para vocês. Rodrigo, boa noite. Voltando ao assunto do veículo, esse veículo é um patrimônio do município, tá? Ele está aqui na Câmara, ele pertence ao município, ao patrimônio do município. Nós 9 vamos passar por aqui, nós vamos seguir em frente. O veículo, ele vai continuar aqui, ele pertence ao município, pertence ao patrimônio do município e está agregado aqui na Câmara hoje. Beleza? Nesse sentido, né, de economia, de controle dos gastos, né, públicos, quero até ressaltar, né, deixar claro também para alguns, né, que talvez não nos acompanham assim, né, de uma forma mais efetiva, mas no final de 2017, início de 2018, algumas entidades representativas, né, do setor assim, ligado à representação do Poder Legislativo, fizeram algumas reivindicações ou indicações, né, de que pudesse ser aprovado no âmbito assim, das câmaras de vereadores o 13º salário para vereador. E nós, né, tivemos uma reunião, né, teríamos direito, mas nós optamos, né, por nós não aplicar isso no município de Colorado, né, pensando que realmente nós precisamos, né, dar a nossa contribuição, né, para a nossa comunidade, uma vez que o nosso trabalho é um trabalho de representação, né, de representar a comunidade. Então, quero dizer que essa discussão ela foi vencida naquela oportunidade, não prosperou, e isso, né,
para mostrar, né, que isso se coaduna, né, com uma prática que tem sido realizada na Câmara, de realmente, né, ter um zelo com os gastos públicos, que nada mais é do que o dinheiro do contribuinte. Então, isso não prosperou, né, porque nós estamos assim unidos, né, nesse mesmo objetivo. Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação, algum questionamento em relação aos gastos da Câmara Municipal? Ô, Cris, a Ana queria fazer uma pergunta. Esse recurso livre que volta para a Prefeitura, a Prefeitura depois presta conta? Nós temos que fiscalizar e pedir através de requerimento onde foi aplicado o dinheiro que nós devolvemos para o município. Prestar conta... porque ele vai entrar como recurso livre, o prefeito vai gastar na pasta que ele bem entender. Mas aí a gente, no legislativo, a gente faz o questionamento, porque aí ele é documentado e ele responde através de documentos. Vocês podem ter certeza que no período desse ano aí nós vamos apresentar para a população no que ele foi gasto. Nós estaremos cobrando, pode ter certeza disso. Ele tem o dever de responder. Ele tem 1 mês para responder todo requerimento, toda indicação dessa Câmara. A partir do momento que ele não responde no prazo de 1 mês, a gente tem o direito de levar para o Ministério Público. Aí ele não responde mais para essa Casa de Leis, e sim ao Ministério Público. Caso o prefeito ele não venha fazer, né, dar respostas aos requerimentos, ele acaba incorrendo em crime de improbidade administrativa. Então, é uma obrigação que ele tem, né, de responder aquilo que é solicitado pelos vereadores, uma vez que os vereadores eles são representantes legais, né, da comunidade de Colorado. Cris, eu gostaria de pedir para você ir até a Gina, que ela quer fazer um questionamento. Como se deixou claro que o prefeito tem o dever de prestar conta de tudo, né? Voltando ao veículo, que deixou meio que assim a entender que não houve uma confiança de dar ao município, de doar ao município o veículo, por não se saber como iria se usar dentro do... Ou seja, onde o prefeito ia colocar esse veículo. Então, acabou ficando com vocês mesmo o veículo. Isso mesmo. No caso, se ele tem o dever de prestação de conta, se doa o veículo ao município que tem necessidade, a gente sabe que tem, e logo após ele tem que prestar conta se ele realmente cumpriu com aquilo. Isso não é possível. Explica para nós o que realmente acontece, por que falta essa confiança do legislativo para a gestão. Não, na verdade foi algo pessoal meu como presidente, não tenho por que eu não dizer isso, porque eu gostaria de algo concreto. Para a gente fazer a doação desse carro, eu queria ter certeza que seria usado para atendimento aos pacientes. E não, por exemplo, para secretários andar. Seria frustrante a gente fazer uma doação e ver, de repente, funcionários andando com esse carro na rua, enquanto o departamento precisa. Então, se nós tivéssemos um documento que obrigasse esse carro ser usado para determinado setor, seria diferente. Mas a partir do momento que ele seria doado, nós não... aí é o prefeito, é ele que determina a pasta ou o setor que ele bem entender. Nós não teríamos como cobrar o que não é obrigação dele. Então não existe um documento nessa Não, judicialmente nós não temos poder para... Prefeito, eu quero que você use esse carro para isso. Nós não temos o poder de determinar nada ao prefeito, nesse sentido do carro. Entendi. Infelizmente. Gina, só para completar, no primeiro momento que houve a aquisição desse veículo, a nossa ideia era locar ele numa pasta que viesse trazer muitos benefícios para os moradores.
Mas aí nós percebemos que nós, aqui da Câmara também, tinha necessidade de um veículo também. Existia essa necessidade. Então, como das viagens e o gasto às vezes era excessivo, e o veículo trouxe-se essa maneira da gente também usufruí-lo. Então, quer dizer, no primeiro momento nós íamos fazer essa doação. E como a Rose disse, que a partir do momento que foi doado, que ficou para ele, nós não tínhamos mais autonomia. Então, ele poderia fazer com qualquer pasta, o carro ser tratado de qualquer maneira. Então, nós achamos melhor, devido à nossa necessidade, segurar ele aqui, porque aqui ele estaria, assim, mais conservado, entre aspas, porque as viagens seriam menos, correto? E é um patrimônio nosso, daqui da Câmara. Então, nós achamos melhor ficar aqui para o nosso uso, para as necessidades da Câmara, certo? Sim, em caso de haver uma necessidade, então, no município e querer a população quiser recorrer à Câmara para uso desse veículo, então também não acontece. Não pode. Ele é uso exclusivo do Legislativo. Nós não podemos. Aí nós respondemos por improbidade administrativa. Em uso. Entendi. Até é importante, Gina, colocar o seguinte: o uso desse veículo também ele não é feito assim de forma indiscriminada. Existe uma resolução que disciplina a utilização do veículo. Por exemplo, se nós formos participar de um determinado evento com a presença do governador, isso só será possível se houver um requerimento, se ele passar pelo plenário e ele for aprovado em plenário, aí sim nós poderemos utilizar. A outra forma de se utilizar esse veículo, os servidores geralmente eles estão em treinamento, seja no Tribunal de Contas ou outros órgãos que acabam subsidiando a Câmara no sentido de fiscalização, então eles utilizam desse carro para participar desses treinamentos, desses cursos que muitas vezes são oferecidos, assim como os demais vereadores também. Então, foi um investimento até considerável à época, algo em torno de, se não me engano, R$95 mil, só que se você analisar com o tempo, esse recurso ele acaba voltando, porque muitas vezes os vereadores, para fazer um curso ou fazer uma representação em Curitiba, em alguma secretaria, às vezes tinham que se deslocar por meio de passagens aéreas. Então, se você coloca lá 3, 4 vereadores, então o custo acaba sendo assim, vultuoso com o tempo. Então, de repente se questiona, mas e a utilização? Tem sido utilizado dessa forma. Existe uma resolução e essa resolução disciplina a forma como o veículo deve ser utilizado pelos vereadores e também pelos servidores. Tá bom, entendi. Nesse caso aí, vocês demonstram aí que querem entregar esse carro para a saúde, Não teria como fazer a doação para a pasta da saúde, em vez de direto para o prefeito, ou não tem como? Não, como a gente disse, não pode. A gente foi até o fórum, fomos conversar com a promotoria, para que se tivesse algo concreto de que poderia centralizar para a saúde, mas realmente não podia. A gente fazia a doação e ele colocaria, a gente poderia indicar que fosse para a saúde, mas, por exemplo, se ele falasse assim, não, esse carro vai ficar aqui no gabinete, ou vai para a educação, entendeu? Ou vai lá para independente a pasta, ele que direcionava. Nós não temos o poder de centralizar, no caso, bem. Entendi. Você vai doar para o prefeito, no caso, não pode... Para o município, exatamente. A gente doa para o município, o prefeito que destina a área que ele bem entender. Então, por ser assim, nós resolvemos, por não ter nenhum carro, a gente resolveu por ficar no Legislativo, e como o vereador Elias falando, acabou sendo viável, porque antes a grande maioria das passagens eram aéreas, agora a gente já faz o uso do carro do Legislativo. Mais alguém gostaria de fazer algum questionamento em relação à apresentação da Câmara de Vereadores? Tá. Então, prosseguindo, eu passo a palavra ao senhor Caile Regis Barcelo, contador do município de Colorado, para que inicie a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre de 2018 do Poder Executivo Municipal. Excelente.